Nós estamos estudando um texto das Escrituras, 2 Coríntios, capítulo 6. Aquele texto, Paulo está se relacionando com a igreja de Corinto. A segunda carta aos Coríntios é um desabafo que ele faz, além dele dar uma série de instruções. Ali perto do capítulo 10, ele vai começar a abrir o coração dele, mostrando a dificuldade que ele tem de lidar com aquela infantilidade da igreja de Corinto. E quando ele começa a abrir o coração, no capítulo 6, ele diz assim: não tendes limites em nós, mas estáis limitados nos vossos próprios afetos. Como justa retribuição, eu vos falo como a filhos, eu vos peço, dilatai-vos vós também. Então nós estamos estudando essa porção das Escrituras, que os afetos nos limitam. A alma do ser humano ela é composta de 3 elementos, como nós temos estudado. A alma do ser humano é composta do pensamento. Então a psique sua, a sua alma, ou o seu eu, o nome que você quiser dar, vai dar na mesma, tá? A psique do ser humano, ela é composta de 3 elementos. O que eu penso, a emoção que eu tenho e a vontade minha. Pensamento, emoção e vontade. A gente tem base bíblica para tudo isso, mas não dá tempo da gente entrar nisso, então vocês vão ter que confiar um pouco naquilo que está sendo dito, né? A Bíblia também ensina que tudo começa no pensamento. O pensamento é a base que nos sustenta. O que alimenta o pensamento? O que alimenta o pensamento são os 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Então é o corpo que joga informação para a mente da gente. Então ao longo da formação nossa, bebê, nasceu, começa a receber informação. No início são informações sensoriais, porque a linguagem não está na nossa mente. Então a criança responde ao que ela sente, ao estímulo que ela está sentindo, mas aquilo vai produzindo em nós pensamentos, conceitos. Quando a linguagem é formada, inicia em torno dos 2 anos, e ela é aprimorada depois em torno dos 9 anos, então nós vamos recebendo mais conceitos da vida. E esses pensamentos vão sendo instalados dentro de nós. Então a gente tem conceitos de vida, de morte, de pessoas. A gente sabe como que você trata o adulto, a gente aprende a se relacionar com irmãos, com pessoas, com parentes, e isso vai formando conceitos dentro da nossa mente. Algumas aqui têm o conceito de que o pai é gentil, porque tiveram um pai gentil. Porém, algumas aqui têm o conceito de que o pai é bruto, é áspero, porque o pai foi bruto ou áspero. Algumas de vocês têm conceitos de que família é assustador, porque vieram de ambientes assustadores. Algumas de vocês têm conceitos de justiça ou de injustiça, que é um tema que nós vamos tocar já já. Esses conceitos, eles vão sendo formados na mente da gente ao longo da formação da gente. Aos 12 anos, é a primeira vez que nós fazemos um movimento de saída debaixo das asas dos pais. A gente interage então com a vida de um jeito um pouco mais intenso. Então, novos conceitos entram na nossa vida. Nós aprendemos o que é o mundo, as expectativas que o mundo tem, passamos a ter amigos. Esses amigos têm importância na nossa mente. E toda essa interação vai formando quem nós somos hoje. Alguns de nós somos mais bem resolvidos, algumas de nós somos mais mal resolvidas. Todos nós vamos ter áreas que nós vamos ter facilidades e vamos ter áreas em que vai ser mais difícil a vida para a gente. Então esses pensamentos a respeito da vida vão entrando
dentro de nós. O problema é que as Escrituras nos ensinam que tudo aquilo que nós pensamos, nós sentimos. Então o pensamento gera as emoções. Quais as emoções mais comuns que nós vimos? A primeira, medo. A segunda que nós vamos estudar hoje, irritação. A terceira que nós vamos estudar, ansiedade. Depois nós temos tristeza, desânimo, culpa, raiva, que são as emoções mais negativas. As positivas a gente leva de boa. O problema são as emoções negativas, são essas que enroscam dentro de nós. Então, por que temos medo? Porque temos algum pensamento. Por que irritamos? Porque temos algum pensamento. Tem que passar pela cabeça para aparecer na emoção. Por que esse tema é importante para o ser humano? Porque a Bíblia está dizendo: estais limitados nos vossos próprios afetos. Emoção limita. Algumas de vocês têm medo que uma tragédia aconteça com os filhos. O que vocês fazem com os filhos? Protegem eles em demasia. É errado proteger? Claro que não. Até uma certa idade é necessário? Claro que sim. Mas a partir de uma certa idade eu tenho que começar a expô-lo? Preciso. E se você tiver pensamentos, vai acontecer uma tragédia, vai acontecer uma tragédia, vai acontecer uma tragédia. Você faz um movimento de poupá-lo e de protegê-lo demais. O teu afeto compromete a formação do seu filho. Afetos limitantes. Dá para entender? Você pode, por exemplo, lidar de boa com o teu filho, mas você, por algum motivo, você pôs um medo na tua cabeça que ele pode ser atropelado. E aí, de repente, o teu filho escapa da tua mão na calçada. E você nunca gritou com ele, mas de repente, ele escapa de você e você grita. Você fica irritado com ele. Você nunca teve aquela atitude. E de repente você se pega com aquela atitude, com uma irritação excessiva. Por quê? Porque você pôs na cabeça um pensamento de medo. Medo, uma tragédia que aparece em forma de irritação. Então as nossas emoções derivam de conceitos que estão formados na nossa mente. Isso vale para os homens, isso vale para as mulheres. Porém, nas mulheres nós temos um agravante. Vocês são muito emocionais. Então vocês podem ter mais limitações, porque vocês carregam, via de regra, porque tem mulher aqui que daria um bom homem, que tem atitude de homem, objetividade de homem, segurança de homem, determinação de homem. Então, via de regra, as mulheres têm um pacote de emoções mais intenso dentro dela. E aí, na semelhança do pai, que o filho escapou da mão, e ele sai correndo atrás e pega o filho com uma força maior do que nunca tinha feito, a semelhança desse pai, o pensamento, o medo de ser atropelado, gerou uma emoção, a irritação, que gerou uma conduta forte, agressiva. Porque é assim que a alma da gente funciona. Pensamento gerando emoção, que gera uma conduta. O que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar o que é irritação e de onde ela vem. Primeira coisa que nós temos que entender: a irritação é uma emoção que, se não cuidada, vira um pecado. É como o medo. O medo é uma emoção que, se não cuidado, vira um pecado, porque ele paralisa a gente. Nós vimos isso
no último estudo. Ora, o medo produz tormento. Nós vamos ver depois, se for possível, a ansiedade. A ansiedade é a mesma coisa. Ela é uma emoção. Ela não é pecado. O que é pecado na ansiedade? Andar ansioso. Sentir ansiedade não é pecado. Mas andar ansioso constitui pecado. É o que o texto bíblico diz. Então a irritação é uma emoção derivada de um corpo caído e de um mundo caído. Gente, isso daqui é cheio de pecado. Meu corpo é pecaminoso. Meu corpo é frágil. Eu nasci sem Deus. A vida é assustadora. Por isso que nós, em alguns momentos, reagiremos com irritação. Existe uma ira que não é pecado. Não abram ainda, mas Efésios 4:26, não precisam abrir. Diz assim: irai-vos e não pequeis. Então tem uma forma da gente ficar irado sem que a gente peque. Porém, via de regra, a nossa irritação constitui pecado dentro de nós. A gente ira de um jeito pecaminoso. A gente faz mal para os nossos. Vamos dar uma olhadinha na natureza da palavra. Nós temos no Velho Testamento algumas palavras no original hebraico para definir a palavra irritação. Para nós vai aparecer quase tudo como ira, raiva, indignação. Aparece traduzido dessa forma, mas nós temos pelo menos 5 palavras no hebraico para traduzir a palavra ira para nós. No hebraico significa calor, esquentar. É bem isso, né? De vez em quando o clima esquenta. Esquentou é porque está tendo irritação. Mas não significa só isso. Significa também veneno, peçonha. Então, uma atitude venenosa que eu tenho para com o outro. Por quê? Porque na ira nós falamos coisas que não correspondem à verdade, que são venenosas para machucar e destruir alguém. Por isso é traduzido, é uma pena que nós não temos tempo de estudar os versículos que trazem a palavra como traduzida por veneno, para a gente verificar que é essa atitude verbal que a irritação deixa dentro de nós. Alguém aqui já foi venenoso com os seus? Levanta a mão. Vocês estão entendendo? Gente, a Bíblia é a Bíblia. Ela é linda. No Novo Testamento nós temos 3 palavras para descrever a palavra ira. A primeira delas é uma palavra chamada orde. Essa palavra significa mau humor, irritação, um mal-estar. Então, orde significa aquela pessoa mal-humorada. Sabe aquele filho que você tem que acorda azedo? Ele tem chance de ter orde. Ele tem chance de ter uma atitude de irritação para com a vida, de mau humor para com a vida. Então a primeira palavra descrita é essa, é aquele mau humor. Essa atitude, ela é contínua, ela dura dias, semanas ou às vezes meses dentro de uma pessoa. E se a gente não cuidar, ela pode ficar num estado meio crônico. E a pessoa ter essa atitude constantemente com os outros. Então a primeira palavra é orde. A segunda é tumos. Essa palavra é interessante, porque tumos significa uma explosão de raiva. Então é aquela meia hora em que você sai de si. E se não cuidar, você toma vingança. Você bate boca,
Você explode, você não se contém, você não aguenta, você precisa pôr para fora tudo isso. Isso costuma aparecer nos homens, no futebol, costuma aparecer no trânsito. Aquela explosão que você tem, de repente você está batendo boca, você está xingando, você está fazendo coisas que não são habituais dentro de você. 20 minutos depois, meia hora depois, você é outra pessoa. Voltou a um estado normal. O problema é que esta palavra, quando ela aparece pela primeira vez no Novo Testamento, sabe quando que ela aparece? Quando Herodes ficou furioso com os magos, porque eles não vieram falar onde Cristo havia nascido, e ele mandou matar todas as criancinhas de 2 anos para baixo. Esta raiva mata. Esta raiva mata o casamento. Porque eu não aguento, eu não quero mais saber, chega disso. Meia hora depois, passou tudo. Mata o casamento, mata a psique, porque você pode falar coisas que não correspondem à verdade. Pode matar literalmente alguém. Então, esta palavra, ela tem uma explosão, ela tem um ciclo pequeno. Ela explode, a pessoa volta ao normal, porém o estrago que ela faz naquela meia hora é um estrago muito grande. Vamos dar uma olhadinha na Bíblia, o que a Bíblia ensina, de onde provém. Como nós estudamos, o medo é produzido por qual pensamento? Quem lembra? Solidão, ausência da paternidade. Se sentiu só, vai ter medo. Por isso que o filho pequeno, ele rola na cama, ele chora, ele corre para a tua cama, deita e dorme. O sono do justo. Por quê? Porque ele está sentindo a presença do pai e da mãe. Sentiu a presença, o medo dissipa. Se sentiu sozinho, o medo aparece. Então o que produz o sentimento do medo? O pensamento da solidão. E a irritação? Como nós vimos, nós temos que olhar a primeira vez que aparece nas Escrituras. Abram, por favor, Gênesis capítulo 4. De 1 a 7. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Esta palavra lavrador significa escravo da terra. Ele não era um lavrador, um agricultor comum. Ele era um escravo daquilo que ele estava produzindo. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas se procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta e a ti cumpre dominá-lo. Vamos parar aqui. Essa história tem uma interpretação. A oferta de Abel nos fala, ele matou um animal para ser aceito pelo Senhor. Quem era aquele animal? Cristo. Porque nós somos aceitos por Deus por causa do sangue de Cristo. E a oferta de Caim fala das nossas obras, das nossas justiças próprias. Não, mas eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Então a gente tenta ser aceito pelas nossas obras, o que a Bíblia condena. Por isso que Hebreus vai dizer que a oferta de Abel nos fala até hoje. Porque ele confiou naquele animal que tinha sido morto, em Caim. Então esta é a exegese do texto, não tem outra.
Agora, eu vou fazer uma aplicação do texto. Eu vou olhar o conteúdo emocional do texto. O texto ensina que ambos trouxeram uma oferta. E que um foi aceito e outro não. O que irrita? Num primeiro momento, o que irrita é não ser aceito. Guarda isso, porque isso é uma constância nos nossos problemas emocionais. A aceitação é a base da construção de uma autoestima equilibrada. A autoestima, a personalidade, ela vem em cima da aceitação. Teve uma boa aceitação, é uma pessoa equilibrada. Não teve uma boa aceitação, vai ser uma pessoa descompensada de alguma forma. Os pais não souberam lidar com a aceitação, vai descompensar. A aceitação é a palavra-chave para educar filhos. Essa palavra é tão significativa que a Bíblia diz que Jesus desceu a nós cheio de graça. Sabe o que significa a palavra graça? A aceitação. Por que nós somos bem resolvidos quando Jesus nos alcança? Porque Ele nos dá plena aceitação. Então, se você se a tua formação foi uma formação ruim na tua aceitação, você vai descompensar de alguma forma na tua emoção mais tarde. Então esta palavra é uma palavra-chave para as questões emocionais. Mas no caso de Caim e de Abel, nós não paramos aí. Porque o Senhor vira para ele, quando ele não tem a oferta dele aceita. Por que o Senhor não aceitou a oferta dele? Por uma coisa simples. Quando Adão e Eva pecaram, eles vestiram, eles cozeram folhas de figueira. O que Deus fez? Foi lá, tirou a folha de figueira, matou um animal e cobriu a nudez, o pecado deles, com a pele de um animal. Tipologicamente, quem era aquele animal? Cristo. Então, Caim e Abel conheciam o princípio de Deus. Caim resolveu fazer uma coisa que ele queria. Ele trouxe o melhor dele. Olha o que eu estou fazendo pelo Senhor. Como que o Senhor não vai aceitar? Porém, aquilo feria o princípio que Deus tinha criado. Porque o princípio que Deus tinha criado é, para eu te aceitar, tem que ser no sangue de um animal. Então Caim desobedeceu uma prática que era conhecida. Por que eu sei que era conhecida? Porque Abel teve essa prática. Onde que ele aprendeu? Ele aprendeu com os pais. Caim também teve isso. Porém, ele não seguiu isso. Então, ele fica irado, o semblante descai, porque quando a gente está irritado, a gente vende aqui a ideia da irritação. O semblante nosso mostra que a gente não está bem. Porém, se você avançar no texto, o texto diz assim: Caim, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas se procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta e a ti cumpre dominá-lo. O que produz irritação? Insatisfação. Ficou insatisfeito, você produz irritação. A emoção sempre deriva, de uma palavrinha chamada insatisfação. Então a coisa não saiu do jeito que você queria, qual vai ser a reação? Irritação. Gente, a Bíblia é simples, profunda e maravilhosa. Então a irritação, ela vem de um pensamento. Ela vem do pensamento da insatisfação. Então pessoas, eu vou abrir para vocês agora, onde no Velho Testamento a gente tem. Então eu quero mostrar para vocês
de quais lugares provém, quais as histórias ou o texto bíblico que a Bíblia nos traz, que relatam que a reação foi de irritação. Para a gente mostrar que, para vocês perceberem que tudo deriva dessa insatisfação. Pessoas mais exigentes têm mais risco de ter insatisfação. Porque elas são mais exigentes. Pessoas mais legalistas, pessoas perfeccionistas. Quem é perfeccionista? Levanta alto a mão. Alto. Em alto e bom som. Os perfeccionistas vão ser mais irritados, via de regra. Por quê? Porque vão ser mais exigentes. Lembrando que eu posso ter uma irritação para fora, mas eu posso ter uma irritação para dentro. Por exemplo, pessoas que colocam no corpo suas emoções, são pessoas irritadas. Só que ela não fala, ela cala e agride o corpo. A coisa mais elevada da somatização é a doença autoimune. A pessoa agride tanto o corpo dela, que o sistema de defesa ataca o corpo. Vocês estão conseguindo entender? Por quê? Porque é uma forma de irritação velada, sutil, onde você joga contra si mesmo. Vocês estão conseguindo entender? Então a primeira história que a Bíblia está contando, que é a base do entendimento nosso, é que irritação deriva de insatisfação. Se eu pedir para uma de vocês contar uma história de uma irritação essa semana, eu vou encontrar insatisfação. Não tem jeito de estar irritada se não estiver insatisfeita. Porém, a Bíblia não para só aí. Ao avançar, nós encontramos outra história. Nós encontramos, abram em primeiro a Samuel, capítulo 18. Nós temos a história de Saul e Davi. E nós temos a história, vou mostrar para vocês as duas vezes em que Saul atirou uma lança. Ele atirou 2 vezes contra Davi e 1 vez contra Jonatas, o filho dele. Então ele teve um acesso de ira, o túmos. Ele teve aquele acesso de ira onde ele pega a lança e tenta matar, fosse Davi, fosse Jonatas. Por que ele faz isso? Vamos dar uma olhadinha. Versículo 9 diz assim: daquele dia em diante, 1 Samuel 18, 9. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saí, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Ele fazia as saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo o Israel amava Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Versículo 29. Então Saul temeu ainda mais a Davi, e continuamente foi o seu inimigo. O texto está contando uma coisa simples, que aparece na história da família de Adão e Eva. Saul tinha medo. E o medo produziu o quê? Irritação. Vocês estão conseguindo me entender? O medo produziu irritação. Então, pensamentos
de medo, de tragédia, pensamentos de problema, de coisas ruins que vão acontecer, pode te deixar mais tenso e mais irritado. E é interessante isso, porque se eu pegar o sistema familiar de Adão e Eva, aí eu estou fazendo uma coisa um pouco diferente. Eu estou olhando um sistema familiar, coisa que a Bíblia ensina. Eu estou olhando que a família é um sistema. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho uma filha, eu tenho um filho, eu tenho um outro filho. Eu olho esse sistema aqui. Esse sistema interage entre si. No caso de Adão, ele teve medo. E o filho dele teve o quê? Irritação. Então eu posso ter filhos irritados derivados de pais medrosos. Porque o medo, como a Bíblia ensina, gera tormento. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Vamos pegar como exemplo uma mulher controladora. Ela controla tudo dentro de casa. Ela sabe onde está tudo. Se você pôr uma venda no olho dela e mandar ela pegar o brinco de pérola dela que está guardado dentro da terceira gaveta do porta-joias, na parte de trás ela vai lá com exatidão. Pessoas controladoras são pessoas medrosas. Ela usa o controle para se sentir segura. Quando a coisa sai do controle dela, qual é a reação? Irritação. Ela passa a ter uma atitude mais irritada, porque ela não está dando conta de lidar com aquilo. Porque ela precisa ter um controle absoluto das coisas. Queridas, medo pode produzir irritação dentro de nós. O exemplo que eu dei para vocês da calçada e do filhinho correndo na calçada e talvez com risco de ir para a rua, é um exemplo bem claro. Diz daí, o pai, fica aqui menino, como é que você sai daqui? Imagina um filho teu quando você perde ele numa espoingá. A hora que você perde ele, você assusta. Mas a hora que você acha ele, o que você faz? Seu moleque! Por que você está irritada? Porque você teve medo. Medo é próximo de irritação. Não tem jeito. Então você pode desenvolver um padrão irritado, porque você em geral tem medo que alguma tragédia aconteça com você. Está fazendo sentido? Só que nós temos um caso curioso. Por que um espírito maligno se apossou de Saul? Porque Saul foi desobediente e o Espírito Santo de Deus que havia vindo sobre ele, lembra que naquela época o Espírito não vinha de forma definitiva, como no Novo Testamento. Ele vinha de forma momentânea, veio para ele ser o rei de Israel. Só que quando ele desobedeceu a Deus, e Deus não o aceitou, o Espírito saiu dele. Eu tenho de novo o problema da aceitação. Ele se sentia rejeitado, de forma real e verdadeira, porque Deus havia rejeitado o governo dele. Porém, ele podia ter posto o joelho no chão, e clamado, e clamado, e clamado, porque Deus é Deus longânimo e rico em perdoar. Quantas vezes no Velho Testamento Deus se comoveu? Deus não suporta um joelho no chão arrependido. Ele vem e assiste a pessoa. Ele não fez isso. Ele viveu como alguém ferido e desprezado. Ele não buscou Deus da maneira adequada. Então ele também teve um problema de aceitação. Faltou aceitação, irrita.
que mais a Bíblia conta? Vamos um pouquinho mais. Abram em Provérbios, capítulo 6, versículo 34. Aqui está contando de uma mulher que é adúltera. Capítulo 6, versículo 34. O texto diz assim: porque os ciúmes excita o furor. Então, uma terceira coisa que produz irritação: ciúmes. Ciúmes produz ira. Vocês sabiam que 60% dos crimes de arma branca, sabe o que é arma branca? Arma branca é tudo aquilo que não é revólver. É porrete, é faca, é lança, qualquer outra coisa. 60% dos crimes de arma branca são cometidos por pessoas ciumentas. Tumos. Uma irritação que mata. Por que que o feminicídio está em alta no nosso país? Porque os homens não têm mais valor algum. Eles não desenvolvem valor. Tá difícil de achar homem bom. Homem trabalhador, homem seguro, com boa autoestima, equilibrado, está difícil de achar. Está ficando uma geração de homens muito fracos, muito frágeis. Aí eles vêm, se apegam a alguém que dá aceitação para eles, e se essa pessoa se afasta, eles perdem a aceitação. Ficam enciumados e matam. Ira. Tudo ligado à questão da aceitação. Tudo está explicado nas Escrituras. Então, os ciúmes é outra coisa que produz irritação dentro de nós. Lembrando que eu não tenho ciúmes só de pessoas. Eu posso ter ciúmes de tempo. Eu posso ter ciúmes de objetos. Eu posso ter ciúmes de uma condição. Ciúmes, inveja, que vem tudo meio no mesmo pacote, produzindo dentro de nós irritação. Que outra coisa produz irritação? Abram em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16. Avança um pouquinho aí. Eclesiastes 7, 16. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Que outra coisa produz irritação? A palavra ira não aparece aí, mas eu vou explicar o texto. O texto está falando de uma pessoa muito correta, demasiadamente justa. Sabe aquela pessoa que põe tudo em ordem? Ou aquela pessoa que quer uma conduta daquela forma? Aquela pessoa que é muito exigente? A pessoa muito exigente, ela é difícil de agradar. Porque o nível de exigência dela está aqui. Quando Jesus desceu a nós, ele desceu cheio de aceitação. Então ele olhou a Maíra e falou assim: meu Deus. Bom, ele não falou isso. Ele virou e falou: eu preciso tratar os 30 pecados dela. Porém, de que jeito que eu vou começar? Não vou tratar nenhum. Eu vou atrair ela até mim. Ele começa com plena aceitação. Ele não tem exigência nenhuma. Ele apenas atrai a Maíra até ele. E uma vez que atraiu a Maíra até ele, dos 30 pecados vai pegar 1 ou 2. E vai devagarzinho tratar esses 2. Tratou esses 2, vai avançar com mais 1. Então, pessoas muito exigentes são pessoas que irritam com mais facilidade. Está fazendo sentido para vocês? Porque não tem esse espírito leve da graça, da aceitação que a gente precisa ter. As irmãs estão entendendo? Então, se você é perfeccionista, é rígida, é exigente, vamos lembrar de uma coisa. A palavra de Deus é muito criteriosa
Nós precisamos obedecer. Nós precisamos de irmãos com peneira estreita para nos ensinar a viver o Evangelho. Porém, nós temos que fazer isso com um coração gracioso, tendo plena aceitação pela realidade, pelo momento de cada pessoa. Vocês estão conseguindo entender? Vou um pouquinho mais. Então, pessoas muito rígidas, muito exigentes, elas vão cair nisso. E aí, como o texto diz, ela vai se autodestruir. Por que te destruirias a ti mesmo? O que ela está falando? Depois de uma crise de explosão, você vai ter uma série de problemas. Está fazendo sentido para as irmãs? Vamos um pouquinho mais. Abram em Romanos, capítulo 1, capítulo 4, versículo 15. Romanos 4, 15. Que outra coisa produz ira? Que outro pensamento? Então, eu estou colocando para vocês o pensamento da insatisfação, o pensamento do medo, daquilo que gera o medo. Estou colocando para vocês o pensamento da rigidez, da exigência, o pensamento dos ciúmes. Tudo isso irrita. Agora, Romanos 4,15 diz assim: porque a lei suscita ira. A lei desperta a ira. Então, pessoas muito legalistas, muito exigentes, vêm de acordo com Eclesiastes. Pessoas com muitas normas. Gente, a Bíblia é tão singular, porque a lei foi cumprida na Bíblia. E nós saímos de uma lei para uma coisa mais elevada. Nós entramos num princípio. Nós saímos da norma e entramos num princípio. A norma diz assim, assado dessa forma. Porém, o princípio ele é mais abrangente. Ele é mais elevado. Ele traz dentro dele a graça de Deus. Então, o que acontece? Pessoas, de novo, legalistas ou exigentes, muito moralistas, não levanta a mão, mas vai ter mulheres aqui moralistas. Você fez isso? O pecado tem que impactar, mas não de forma moral, com moralismo. O moralismo indica que aquele tema não está tratado dentro de nós. Então eu exijo algo da pessoa que eu próprio ainda não me resolvi diante daquilo. Então eu sou moralista naquilo. Está dando para entender? Pessoas moralistas são pessoas mais críticas. Você pega um ou outro pregador inflamado sem graça, apontando o dedo sem a graça de Deus. Você pode investigar, que vai ter um perfil distorcido lá dentro dele de alguma coisa. Então essa coisa moralista, legalista, suscita a lei. E aí a última coisa, antes de eu encerrar para vocês. Romanos mesmo 1,18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que produz a ira de Deus? Injustiça. Então prestem atenção. Injustiça produz ira. É a última coisa. Então eu falei para vocês da insatisfação, do medo, eu falei para vocês dos ciúmes, eu falei para vocês da rigidez, falei agora no Novo Testamento para vocês da lei, e agora eu estou falando de injustiças. Se tem uma coisa que nós temos nessa vida é o quê? E este tema tem uma característica, no livro de Romanos mesmo.
Deus diz que quem faz justiça é Ele. Então nós estamos proibidos de fazer justiça com a nossa mão. Nós podemos e devemos estabelecer as verdades das coisas para que haja justiça. Mas nós somos impedidos do Senhor de tomar justiça na nossa própria mão. Então, atos de injustiça são atos que irritam a gente. E aí deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos nós aqui, de mim ao menor que está aqui, todos nós viemos de lares e nesses lares houve injustiça. Todos nós. Às vezes um pai que não ouviu uma mãe, foi injusto com ela. Às vezes uma mãe que não atendeu e socorreu o filho no tempo adequado, foi injusto com o filho. Às vezes uma situação mais violenta que eu já vou entrar, de abuso, que pode produzir um tanto de injustiça. Então, existem muitas injustiças na vida. Às vezes, a relação com a família maior, vô, vó, tios, teve injustiça e aquilo de uma certa forma feriu algum elemento da casa. Um pai ou uma mãe que deram mais atenção para um do que para outro e foram injustos com o outro. Deram demais para um e deram de menos para o outro. E tiveram um padrão de injustiça. Entrou injustiça, a ira se revela e se manifesta. Vocês estão conseguindo entender? Então nós precisamos entender que injustiça produz dentro de nós um estado de irritação. Vocês estão entendendo? Das injustiças que existem, o abuso é o que mais maltrata. Nós temos 5 abusos: o sexual, o psíquico, o famoso bullying. O pai e a mãe, você não vai dar nada, você não presta, você não serve para nada, você é um imprestável. Isso é um abuso psíquico, onde eu estou denegrindo a psique da pessoa, colocando a psique lá para baixo. O abuso emocional, quando a criança é exigida numa tarefa que ela não pode. Nós temos o abuso físico, quando a criança é agredida de um jeito errado, porque nós temos que disciplinar, mas quando ela é agredida, isso é um abuso físico. Nós temos o abuso de privação, quando você tem condições de dar algo para a criança, mas você priva ela de coisas básicas, comida, afeto, saúde, você priva ela daquilo que é elementar, você tendo condições de dar. Tudo isso inflama o coração do injustiçado. Mas inflama o coração do injustiçado. Algumas de vocês foram fartas de injustiça. Por isso que correm o risco de ter um padrão de irritação. O padrão de irritação nosso pode ser num tema. Estudo. Pessoa sofreu bullying na escola. Ela não dá conta de sentar na vida adulta, de sentar num banco para estudar de novo. Por quê? Ela não suporta, porque ela foi altamente irritada no período de formação dela. Sofreu bullying com aquilo. A mente trava, não consegue aprender, não consegue avançar. Porque já teve uma saturação de injustiça e derivado disso, a irritação. Vocês estão conseguindo me entender? Eu vou falar de um jeito muito objetivo, a gente tem pessoas mais novas no nosso meio, então eu vou falar de um jeito muito objetivo. Eu vou dar um exemplo.
Quando uma pessoa é injustiçada, ela tem um de dois movimentos. Ou ela paralisa e se sujeita à injustiça. E na vida adulta, de que jeito que isso aparece? Ela tem dificuldade de dizer não. Pessoas que sofreram abuso ou uma injustiça demasiada, elas podem desenvolver uma dificuldade de dizer não. Não vou perguntar aqui quem tem, mas nós vamos ter muitas irmãs aqui com essa dificuldade. Mas ela pode ter uma outra reação. Então, na injustiça, ela paralisou. Ela paralisa. E aí ela se submete àquela injustiça. Mas ela pode ter uma segunda reação. Na injustiça, ela fica contida. Está tendo a injustiça, mas ela está contida. Na vida adulta, de que jeito que isso aparece? Ela explode. Alguém cometeu uma injustiça com ela, naquele tema que ela foi abusada. Pum! Ela explode. Os irmãos estão entendendo? Porque a mente adquiriu aquela reação naquela injustiça. Deu para vocês entenderem? Deixa eu colocar alguns alertas que a Bíblia diz. Tá? O que é o antídoto da irritação? Como a irritação começa na insatisfação, o antídoto natural da irritação é a gratidão. Por isso que a Bíblia manda com todas as letras, em muitos textos bíblicos, acho que são mais de 130 textos bíblicos, a Bíblia manda que é para a gente ser grato em tudo. A gratidão te protege naturalmente da ira. Vocês estão conseguindo entender? A gratidão faz isso. Esse é o grande tema para a gente ser livre da ira. Porém, eu quero abrir alguns textos em que a Bíblia faz algumas exortações sobre isso. O primeiro deles, abram por favor no Salmo 4:4. Esse texto, ele é citado em Efésios. Aquele texto que eu falei para vocês, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, é tirado desse texto. Olha o que diz o versículo. Salmo 4:4. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Então eu vou discutir aquela situação com quem? Com o travesseiro. É para eu falar na hora? É para eu reagir no momento? Não. É para eu procurar no travesseiro a Deus. Consultai o vosso coração e sossegai. Então, por isso que está dizendo lá no Novo Testamento, irai-vos e não pequeis. Nós precisamos aprender a resolver aquela angústia com Deus, buscando um sossego no nosso coração. Queridos, nós só sossegamos quando lembramos que Deus é soberano naquela situação e que Deus é um Pai perfeito e amoroso. Se você olhar a soberania de Deus e a paternidade de Deus, você encontra sossego no seu coração. Então, nós sabemos que para sermos livres da ira, nós temos que ser gratos. Mas agora ele está dando uma sugestão prática. Eu preciso consultar a Deus no travesseiro e buscar descanso, porque Ele governa tudo. Primeiro ponto. Segundo ponto, abram no Salmo 37:8. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isto acabará. Então ele está dizendo que é o que Deus falou para Caim. Caim, Deus veio até Caim, presta atenção, na ira,
Deus vem até você. Ele te ajuda a entender aquela situação. Ele vem até você porque ele veio até Caim. Mas ele virou para Caim e falou assim: a ti cumpre dominá-lo. Você tem que dominar essa emoção. Ele está dizendo para nós aqui que eu tenho que ter uma atitude de deixar a ira, deixar o furor, não me impacientar. Aliás, impaciência é uma forma de irritação. E qual é a primeira característica do amor? O amor é... Tudo bem? Vamos avançar um pouquinho mais. Vejam que interessante, Provérbios 15, 1. O que diz em Provérbios 15, 1? A resposta branda. Quando você receber a ira de alguém, qual é a maneira de sair da situação? A resposta branda. Desvia o furor. Você quer ver outra coisa interessante? O 15, 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Que outra atitude combate naturalmente a irritação? O longo ânimo. O que é longânimo? Longo ânimo. Então, Deus vira para Maíra, respira fundo e vai ter um longo ânimo. Porque Deus vai pedir coisas para ela que ela vai levar 1, 2, 3, 4, 5, às vezes 10 anos. Então por que Deus não se ira contra a Maíra? Porque Ele tem um longo ânimo com a Maíra. Ele tem caminhos e mais caminhos para ir espremendo a Maíra, para a Maíra acabar entendendo aquilo e fazendo o que Ele quer. Então nós temos que ter uma atitude, nós temos que aprender com essa faceta de Deus, a longanimidade de Deus. Vocês estão entendendo? Quer ver outra coisa interessante que nos protege? Vejam 19, 19 de Provérbios. Homem de grande ira. Está falando de gente que tem uma ira grande. Tem que sofrer o dano, porque senão virá a fazer de novo. Então aqueles aqui que têm uma nota 7 para cima na irritação, o que Deus vai ter que fazer com vocês? Vai ter que fazer vocês sofrerem o dano. Porque senão vocês vão vir a fazer de novo. É assustador? É o jeito que Deus trata. Porque se Deus não contém essa pessoa, ela vai parar onde? Vai sentar a mão no rosto de um filho? Vai parar onde? Vai privar de coisa essencial? Gente, ira tem que ser contida. Porque se a ira não for contida, aonde é que nós paramos? Então Deus usa como estratégia o dano. Aquela pessoa sofre um dano para ela entender que ela não pode agir daquela maneira. Está fazendo sentido? Vejam mais. Vejam Provérbios 21, 24. Quem aqui é gozador? Quem aqui é irônico? Levanta a mão. Presta atenção no texto. Diz assim: quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Indignação aí é ira. Então presta atenção. O zombador, quem aqui tem gente na família que é de zombar, é de brincar demais? Toda família tem alguns assim. Presta atenção. O zombador, o texto está dizendo que ele é soberbo, que ele é presumido, ele se acha. A maneira pela qual aparece é zombaria, porém ele é
procede com indignação e arrogância. Ele é arrogante, mas ele é indignado, ele é irritado. Uma das maneiras da ira da gente aparecer é a zombaria. Então, gente zombadora, gente brincalhona, gente que belisca, muito pode ter esta atitude de ira dentro dela, esta indignação dentro dela. Está fazendo sentido? Aí mais um texto, Provérbios 22, 24 e 25. Eu estou terminando. Olha a importância desse texto agora. Agora tem um pouco de incerteza de como proceder. Provérbios 22, 24 e 25. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas a sua vereda e enlaces a tua alma. A Bíblia está ensinando aqui uma coisa. Está ensinando que irritação contamina. Só tem 2 pecados na Bíblia de contaminação. A amargura, pelo menos que eu conheço. A amargura, gente crítica, gente amarga, contamina. Primeiro, Hebreus 12 vai dizer para que muitos não sejam contaminados, falando da amargura. E a ira, a cólera. O texto bíblico está dizendo que não ande com a pessoa irritada, com a pessoa iracunda, para que você não aprenda o seu caminho. Porém, aqui nós vamos ter um problema. E as mulheres casadas com homens irritados? O que nós vamos fazer? Separar? Vocês não vão me virar agora? Querido, resolvi meu problema com você. A Bíblia diz que não é para andar com você. O César sugeriu que é para separar. Vocês não vão fazer isso. Porque a Bíblia responde a Bíblia. A Bíblia diz que é para separar só quando tem relação sexual ilícita. Teve? Não, então não é para separar. Porém, você tem que aprender a ter um distanciamento a tal ponto que você não absorva aquele padrão. Por exemplo, vamos voltar para a Maíra. Coitada, Maíra. Acho que o nenê está aqui, indo e vindo. A Maíra bate boca comigo. O que seria uma forma de eu me proteger? Dar uma resposta branda. Dar 2 passos atrás. Conviver um pouquinho menos. O que seria aprender o comportamento dela? Bater boca. Responder. Aí a gente cai no laço do iracundo. Isso é uma coisa sutil. Então a gente tem que aprender a ter essa distância para você não absorver o padrão que o outro está tendo. E assim você enlaçar a sua alma. Certo? Provérbios 29 e 22. Penúltimo versículo. Diz assim: o iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. O iracundo, ele quer bater boca pela situação. Ele tem um desejo de bater boca pela situação. Ele levanta uma briga, uma contenda. Tá? E o último texto que eu gostaria que vocês decorassem. Tiago 1, versículo 17, 19 e 20. Diz assim: sede prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irritar. Vamos lá? Sede prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Vamos de novo? Sede prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Então adquira uma coisa: morda a língua. Abre o ouvido e fecha a boca. Porque com isso a gente não cai na ira. Então, de onde provém
Este afeto, a ira, provém da insatisfação. Te gerou insatisfação, seja injustiça, seja todas as coisas que nós conversamos, vai produzir essa reação da ira. Aprenda a ser satisfeita. Amém? Amém.